Bebendo aqui um golinho de água. O que é que acontece? Para a resolução da questão 19, nós vamos precisar de texto. E não se enganem, não tenham dúvidas sobre isso. Vai ter um texto no dia da sua prova. O texto ele vai estar lá. E é um texto enorme, mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que apesar do texto ser enorme, é um texto de fácil entendimento. Não é um texto difícil, tá? Quase todos os textos que a banca trouxe em provas passadas e recentes, apesar de ser um texto gigante, é um texto de fácil entendimento. Então, tem duas dicas aqui que são essenciais para a questão de texto. Primeiro, duas leituras. A primeira leitura é a leitura que nós chamamos de leitura de reconhecimento. Você precisa ler para entender sobre o que o texto fala. Ah, é sobre saúde, é sobre educação, é sobre a natureza, é sobre o Covid, é sobre vacina, enfim. Leitura de reconhecimento. A segunda leitura é uma leitura de marcação, onde você marca pontos importantes. Mas por que só pode ler o texto depois que fizer a leitura do comando da questão? Que essa questão aqui fala sobre tipo de linguagem. E a nossa prova, o nosso edital, pede tipos de linguagem. Eu posso ter variação linguística, que varia de uma região para outra, tá? Eu posso ter aqui linguagem formal e informal dentro de um texto. Eu posso ter uma linguagem intencional, a pessoa que escreveu o texto, ele quer convencer o leitor de alguma coisa, tem uma intenção com aquela leitura. Então, para que a gente faça essa questão 19, faça a leitura do texto, que no dia da prova vocês vão fazer no máximo duas, uma para reconhecimento e outra de marcação, marcando os pontos que chamou a atenção de vocês, que vocês acharem interessante, pode ter certeza que aquilo que chama a sua atenção te ajuda a resolver a questão na prova. Vamos fazer essa questão com uma leitura só, porque o texto é gigante, né? Não tem só esse para ler, senão vai dar amanhã e a gente aqui. Né? Já vai dar meia-noite, eu sei que vocês querem finalizar hoje. Não, hoje não vai dar não, vai ser depois de meia-noite, prometo. Em relação ao emprego da língua portuguesa, opa, tipos de linguagem, no texto acima é correto afirmar. Emprega-se a variedade padrão, emprega-se variedade padrão, emprega-se variedade regional, emprega-se variedade culta. E aí ele fala no item A, obedecendo rigorosamente as prescrições, todavia diversas formas de estruturas típicas e oralidade informal. Então, o que, que a gente vai buscar no texto? Tipos de linguagem. Vamos lá? Tipos de linguagem. Vamos lá. Na prova, duas leituras no máximo, aqui só uma, porque a gente já sabe o que a gente vai buscar. Tipos de linguagem. Talvez não precise nem ler o texto todo. Em alguns momentos a gente já consegue deslumbrar. Essa é a primeira parte do texto 1. Professora, pode ter mais de um texto na prova? Pode. Principalmente a nossa que é nível superior. Pode vir um texto, vir um chat, um quadrinho, um tirinho. Pode vir um texto e pode vir um texto maior e um menor. É sim, totalmente comum que isso aconteça. É normal até. Texto 1. Leitora voraz desde a infância, Renata Pacheco. Essa vírgula aqui é uma aposta explicativa explicando quem é a leitora voraz desde a infância, que é a Renata Pacheco. Renata Pacheco Ventura é o nome dela, sempre soube que seria escritora. Nascida no Rio de Janeiro, em 1985, morou por 4 anos nos Estados Unidos, onde começou a cursar comunicação social na Universidade de Houston. Não sei falar inglês, gente, então vou lendo da forma mais simples possível. Às vezes eu até pulo para não perder tempo em prova. Formando-se em jornalismo na PUC, no Rio, escreveu a dissertação 100% off, o Manual do Colonizado, onde analisou a colonização cultural do brasileiro, tema que volta a abordar em A Arma Escarlate. Trabalhou 3 anos fazendo pesquisa e roteiro para cinema e documentário. Antes de decidir se dedicasse exclusivamente ao seu primeiro livro, nesse meio tempo implementou uma forma de interação com os leitores, em que eles conversavam virtualmente com alguns personagens do livro, através de redes sociais.
fazendo-lhe perguntas, batendo papo descompromissado, ou até mesmo tentando descobrir segredos da trama. Seu objetivo como escritor era contar histórias que divirtam e, ao mesmo tempo, façam o leitor refletir sobre si mesmo, sobre o mundo à sua volta, e não poderia criar uma escola de bruxaria britânica no Rio de Janeiro, a não ser que ela houvesse sido construída e fosse dirigida até os dias de hoje por britânicos. Boa leitura. Essa é a primeira parte do texto. Se o texto parasse aqui, o que nós teríamos? Informações sobre Renata Pacheco, que é uma leitora voraz desde a infância. E parecia até uma biografia, falando onde ela nasceu, o que ela estudou, os cursos que ela cursou, os livros que ela escreveu, mas o texto ele não parou por aqui. A apresentação do texto faz uma apresentação da escritora Renata Pacheco Ventura, mas o texto é gigante. E olha só, e o que é que eu quero mostrar com isso? Quando fala de tipologia textual, a banca fala assim, o texto é predominantemente, existe uma predominância aqui de tipo de linguagem, que não é essa, pode ter certeza, porque esse texto é misto. Ele começa de uma forma bem formal, trazendo características e particularidades sobre a escritora, mas a situação evolui. E agora entrou o quê? Olha aqui o que entrou. Adaptado, escritor, produção, entrevista. Entrevista. Acesso 14/7/2023. E a prova praticamente aconteceu uma semana depois. Agora entra a entrevista. Olá, Renata. É um prazer tê-la conosco no projeto Divulga Escritor. É um verdadeiro fenômeno. São poucos escritores que fazem sucesso, tendo apenas um livro publicado. Antes de tudo, parabéns. Conte-nos quando e como surgiu o seu gosto pela escrita. Agora começa um diálogo. Aqui eu tenho 2 pontos que entram no nosso edital de pontuação. Os 2 pontos sinalizam a fala de um personagem e a interrogação fazendo a pergunta. Renata Ventura, que nós vamos ter a fala da escritora. Eu sempre quis escrever, na verdade. Sempre gostei de criar histórias. Eu pensava em muitas cenas e personagens que ficavam todos na minha cabeça. Mas, conjunção adversativa, eu queria colocar no papel. Nunca gostei de escrever redação para a escola. A ideia de escrever um texto, um tema pré-escolhido pela professora, com um número determinado de páginas, em poucos minutos, nunca me agradou. Eu queria escrever livros gigantes. O que eu tenho aqui? Hipérbole, figura de linguagem, exagero, linguagem conotativa, irreal. Não pode ser um livro gigante. Só o formato de falar que era muito grande. Com histórias super elaboradas. Ha, ha, ha. Ih, linguagem formal aqui, ó. Parece que escreveu no WhatsApp. Sempre adorei ler e sempre adorei ver filmes. Para mim, os dois são muito parecidos, porque um mais importa para mim é a história ser contada. Para mim, o que mais importa é a história ser contada. O veículo em que chega, às vezes, não é importante. Como, no entanto, fazer cinema é 1000 vezes mais complicado ainda no Brasil. Eu prefiro a literatura. Aonde a gente sempre pode colocar mais detalhes e reflexões do que em 3 horas de filmes. Aí começa. Os temas abordados pelo livro A Arma de Scarlett, Renata Ventura. Nossa, são muitos. Que é isso aqui, gente? Interjeição, desigualdade social, abandono, analfabetismo, violência, bullying, arrogância e muitos outros. Que você se inspirou para criar Hugo, personagem do livro, Renata Ventura? Ele é muito produto do meio. Eu fui descobrir que o Hugo, à medida que ele vai reagindo às ameaças que o cercavam, como seu egoísmo, arrogância, raiva, fui vendo características do provavelmente teria sobrevivido até os 13 anos de idade. Segue a entrevista. Por que você não quis criar um corcovado tão diferente? Acha mesmo que a escola de bruxaria no Brasil seria tão diferente assim, como o da Grã-Bretanha? Sim, sim, tão diferente quanto as nossas escolas da Grã-Bretanha. Nossos bruxos até tentam copiar o modo britânico de ser, porque a gente gosta de tudo que vem de fora. Mas o brasileiro, inclusive o bruxo brasileiro, faz tudo no meio nas coxas. Olha aqui a linguagem formal de novo. Eu não vou mais nem ler, gente. Eu vou lá.
Eu vou lá agora. Por quê? Porque eu já vi que emprega linguagem informal. Eu já vi que tem um padrão diferente aqui. Vamos ver. Vamos lá aqui nos itens agora. Um texto gigante, difícil de entender? De jeito nenhum. E podem ter certeza que vai cair um troço desse na prova de vocês. Um texto enorme. Em relação ao emprego da língua portuguesa no texto acima, é correto afirmar. Respira fundo e vamos lá. A. Emprega-se variedade padrão, obedecendo rigorosamente às prescrições da gramática normativa. Tá de brincadeira, né? Rigorosamente, fechou demais aqui, até porque tem linguagem informal, linguagem conotativa, ela usa um ha-ha-ha, negativo. Emprega-se a variedade padrão, apresentando, todavia, diversas formas de expressão e estruturas típicas da oralidade. Olha que coisa fofa. B, que é bom continuar estudando língua portuguesa. Vamos olhar os outros. Emprega sua variedade regional? Não. Específica? Também não. Emprega sua variedade culta e resiste estritamente formal? Gente, fechou demais. Estritamente, rigorosamente, esquece. Está errado. Somente, apenas, rigorosamente, estritamente, esquece, está errado. Não perde nem tempo com questão assim. É típica item errado de prova, tá? E o texto, ó, enorme, enorme, tá? Sempre olha para o título, se tiver, e a nota de rodapé. Porque às vezes só com a nota de rodapé aqui, ó, você consegue resolver a questão de prova. Vocês vão perceber isso no próximo texto que a gente vai falar sobre tipologia textual. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Vocês vão gabaritar essa prova. Eu tenho certeza disso. Faz a prova com calma, com atenção. Não inicia pela prova de língua portuguesa. Vai para a disciplina que vocês gostam mais. Vai estabilizar emocionalmente, vai começar a acertar a questão e vai para a língua portuguesa olhando para o comando da questão, entendendo o que a banca quer de você. Elimina as possibilidades absurdas e segue avançando até fechar toda a parte de língua portuguesa e passa para as próximas questões. Depois que marcar o gabarito, marcou B, na hora de passar para o gabarito, pelo amor de Deus, não muda. Tenham segurança na resposta de vocês. Porque às vezes vocês marcam o gabarito certo, quando vai mudar, perde uma questão por besteira. Vocês estudaram, vocês se prepararam, tenham segurança nessa marcação, tá? Vamos para a 20ª questão. É preciso enfatizar que aqui é faça. Vamos ver aqui. Presta atenção, tem um aspas. Aspas vai ser uma citação direta, vai ser uma ênfase. É preciso enfatizar aqui que é falsa, apesar de disseminada, a noção de que línguas de sinais sejam sistemas primitivos, inferiores à língua falada. Assinale a alternativa que apresenta a explicação correta para o uso do travessão. Primeiro, travessão pode ser trocado por um par de vírgulas, tá? Eu não posso trocar um par de travessão só por uma vírgula. Eu posso trocar um par de travessão por duas vírgulas, tá? Já começa por aí. O par de travessão, ele serve para quê? Vamos lá. Olha o item A falou o que aqui para gente? O emprego do travessão indica mudança de interlocutor? Não. Eu posso usar o travessão para fala. Perguntaram algo para a Renata, para a escritora, e aí eu posso mudar o interlocutor e colocar um travessão na fala do personagem? Eu posso, mas não é o caso aqui, que não tem fala de ninguém. O travessão está sendo usado para isolar uma nota explicativa intercalada no meio do período. Sim, assim como eu também posso usar um par de vírgulas para elementos intercalados. Lembra do enfim? Que estava no meio da oração, sendo que ele poderia ter vindo no começo? E se isso aqui tivesse vindo no começo? Apesar de disseminada, vírgula obrigatória, porque eu tenho mais de dois elementos. Então, gabarito aqui, ó, B, de é bom continuar estudando língua portuguesa. C, o uso do travessão é justificado nesse contexto pela oração adjetiva? Não, e cadê o quê? Tá de brincadeira comigo, né? Sai fora.
O travessão está sendo usado nesse contexto para isolar o emprego ou expressão de sentido habitual? Também não, tá? Também não. Questão 20, B, de é bom continuar estudando. Reta final, faltam só 21, 22 e 23 para a gente acabar. E vai dar certo. E nós temos aqui 6 sobreviventes a essa luta árdua. E nós não vamos fechar hoje, não. Vamos fechar só amanhã, dia 13. Mas vai dar certo, depois de meia-noite. Vamos que vamos. Crase. Professora, cai sempre. Cai, não cai sempre, não, mas é bom de ficar atento, né? Caso caia. As crianças surdas que chegavam àquelas comunidades aprendiam um sistema. O acento grave em aquelas se justifica por quê? Primeiro de tudo, quando a gente olha para aquelas, o pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo, ele já tem na sua estrutura, ele já tem na sua estrutura o artigo a. Então, se o termo anterior pedir uma preposição a, o que vai acontecer aqui? A junção. E nessa junção eu vou ter a fusão do acento grave, que é o sinal indicativo de crase. Então, o nome do acento, que já caiu em prova, pelo amor de Deus, o acento da crase é o acento grave, tá? É o acento da crase, é o acento grave. Vamos lá. Aqui no item A fala, haver um verbo transitivo indireto na oração? Não, porque às vezes o verbo transitivo indireto, ele não vai pedir a preposição a, ele vai pedir outra preposição. Então, isso não é uma justificativa, tá? Haver uma junção do artigo feminino, aqui ele quer saber o que justifica essa crase, do artigo feminino e do pronome demonstrativo, certinho. Porque aqui o que vai acontecer? Vamos continuar lendo, né? Vamos continuar lendo, só para a gente fechar aqui. Haver a junção do artigo feminino, não, gente, da preposição, mais pronome demonstrativo. Tá errado também, pelo amor de Deus, tá de brincadeira, né? Eita, quase meia-noite, até a professora de vocês já está sem enxergar direito. Haver uma crase exigida pelo verbo chegar, vamos olhar o próximo. Haver a contração da preposição a com a inicial do pronome demonstrativo feminino plural, aquelas de Deus, é o nosso gabarito. E aqui quem exige a crase não é o verbo chegar. O verbo chegar, ele exige a preposição a e não a crase, tá? A crase é a fusão do a com o a que fica lá no início do pronome demonstrativo. Foi esse aqui que eu marquei para vocês, ó. Então, quem chega, chega a algum lugar. O verbo chegar, ele pediu a preposição a. Se ele pediu a preposição a, eu junto com quem? Com a que está na estrutura do pronome demonstrativo. Aquele, aquela e aquilo, tá? Outro, eita, professor, não acredito não. Outro texto enorme. Só que preste atenção no detalhe aqui. Primeiro vai para a questão. Assinale a alternativa que classifica corretamente o gênero textual que pertence ao texto acima. Agora é outro tópico que está lá no nosso edital. Tipologia textual. É certeza em prova. Uma questão dessa é certeza de prova. Volta.
Eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que eu vou buscar no texto. Mas olha bem aqui, desde o título ao comando da questão e a nota de rodapé. O que é vírus? Surto confirmado, OMS disponível em Superabril, Saúde, acesso 18 de fevereiro de 2023, dias antes da prova, questão de nível superior, adaptado. Eu sei que é um documento que foi exposto na revista Superabril, falando sobre saúde e sobre vírus. Eu já sei. Uma das coisas que tem no nosso edital é sobre artigo, tá? Sobre artigo científico, sobre artigo de opinião. Vamos fazer a leitura do texto, mas para não ficar muito demorado, eu vou fazer a leitura de pontos essenciais, mas na prova você faz pelo menos duas, uma de reconhecimento e uma de marcação. A Guiné Equatorial confirmou seu primeiro surto de febre hemorrágica, doença causada pelo vírus Marburg. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até a data foram contabilizados 9 mortes em mais de 16 casos suspeitos com sintomas de febre, fadiga, vômito com sangue e diarreia. Vamos lá. Autoridades de saúde enviaram a amostra para o laboratório do Instituto Luiz Pasteur, em Senegal, com segundo a OMS para determinar a origem do surto. Das 8 amostras testadas, deu positivo para o vírus. 8 testadas, uma deu positivo para o vírus. De 8 testadas, uma deu. Segundo a OMS, há várias investigações em andamento. Equipes nos distritos afetados para rastrear contatos, isolar, fornecer assistência médica a pessoas com sintomas da doença. A organização, em colaboração com Guiné Equatorial, também colocou esforços para montar rapidamente uma resposta de emergência ao controle do surto. Agora, a banca começa a falar no texto características e problema da doença. A doença causada pelo vírus é rara, porém mortal. Uma taxa de letalidade de 88%. Mas, com cuidados adequados, o paciente pode cair para 24%. Comparação com a taxa do SARS-CoV-2, vírus do Covid-19, que chegou a 14% no auge da pandemia. E aí ele vai falando. O vírus é altamente infeccioso, fala do intervalo de infecção, fala dos pacientes que desenvolvem um quadro hemorrágico. Opa, vamos seguindo. Fala dos casos fatais. Aí ele fala que onde foram identificados os primeiros surtos, o problema com os trabalhadores de laboratório que foram expostos aos macacos infectados, onde aconteceu. Apesar do início na Europa, ele vem falando aqui sobre o registro, independente dos viajantes visitados para a caverna habitada por colônias de morcegos. Vai passando. Outra medida importante, ele fala das medidas, né? Pessoas com via de fluidos corporais, evitar contato físico. Pouco provável que o surto de Guiné seja torne uma pandemia tão disseminada como o Covid. Então, existe aqui algumas análises, né? Dessa forma, não dá tempo para que se espalhe e infecte pessoas, que é como se fosse um vírus da gripe. E quem tem a taxa de letalidade se dissemina rapidinho. Mesmo assim, é bom ficar em alerta, afinal, viajantes podem levar vírus para outros países e acompanhar a resposta à doença. Graças à ação rápida e decisiva de autoridades na confirmação da doença, e emergência pode atingir todo vapor rapidamente para salvamento de vidas, de termos e vírus que possível. Aí aqui tem um doutor falando, tudo isso quem falou foi um doutor, diretor da regional da OMS da fábrica. O que a gente vê sobre isso? O tempo inteiro foi exposto para a gente informações sobre uma determinada doença. E quem fez aqui foi um médico, doutor fulano de tal, diretor regional da OMS na África. Aí você vem passar eliminando as possibilidades absurdas. É um ofício? Não, gente. Um ofício é um documento. É um anúncio? Piorou. Artigo de divulgação científica, artigo de opinião.
Não é a opinião do cara, gente. É toda uma divulgação sobre um aspecto científico. Doença, transmissão, vários aspectos. O gabarito aqui não tinha nem como não ser letra A. Não tinha como não ser letra A, tá? E para informar aqui a diferença entre texto de divulgação científica, são aqueles que têm o objetivo de tornar público um conhecimento produzido por diferentes segmentos da sociedade por meio de pesquisa que produzem ciência. E o artigo de opinião, ele é um gênero argumentativo. O objetivo é expor uma ideia sobre determinado assunto e convencer o leitor. Ali não me convence de nada, só expõe o problema. E esse texto, que é artigo de opinião, pode ser escrito em terceira pessoa, tá? Não tem impessoalidade. Ali na divulgação de artigo científico, você percebe que ele só quer te expor uma informação, te informar sobre algo. Ele não está argumentando nada, tá? Para a gente encerrar, é sobre aquele texto anterior. Assinale a alternativa que reescreve corretamente sem prejuízo semântico. Ou seja, aqui é uma questão de sinônimos. A banca sempre tem solicitado isso. Ela pede para fazer a troca de um termo semelhante ou parecido por outro termo que está escrito, e assim facilitar o entendimento. A doença começa abruptamente, com febre alta, dor de cabeça e mal-estar intenso. E o que acontece? Em todos os momentos em que a banca pediu para fazer a reescritura dos itens, A, B, C e D, ela foi trocando a palavra abruptamente. Abruptamente. O que significa essa palavra, gente? Esse tipo de questão é uma das questões mais difíceis de prova, porque a banca vai te cobrar um entendimento extramundo. Qual um sinônimo que eu posso usar aqui que comporta e pode ser substituída essa palavra, porque o sinônimo é um sentido semelhante ou parecido e não idêntico. Abruptamente é o modo com que a doença acontece, de forma rápida. Então, é mesmo que repentinamente, tá? Essa parte do edital está lá no sentido das palavras e ela pode aparecer na sua prova. Significado de abruptamente é um advérbio de modo, adúpito, inesperado, repentino ou repentinamente. Eu acrescentei essa questão a mais que eu achei interessante para que vocês percebam que em alguns momentos a banca vai cobrar algumas coisas que essa, infelizmente, eu não consigo ajudar, que são sinônimos, antônimos, palavras semelhantes ou parecidas ou palavras contrárias. E aí você precisa ter um certo conhecimento de mundo para entender quando é que eu consigo trocar. O ideal, fazer a leitura do contexto, olhar a possibilidade de troca e pelo menos entender o sentido da palavra, mesmo que seja pelo contexto do texto, tá? Para que a gente possa encerrar definitivamente essa revisão, eu trouxe um versículo bíblico para vocês. Eu costumo falar que o aluno que estuda para concurso, ele precisa sempre se conectar com Deus e buscar fé. Não falo de religião, tá? Mas sim de Deus. É uma caminhada árdua, cansativa, difícil, mas nada para Deus é impossível. E olha só o que está escrito lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos. Planos de dar um futuro a vocês, dar esperança e um futuro melhor. Ou seja, quando a gente olha que planos de dar a vocês esperança e um futuro, nós não sabemos quais são os planos que Deus tem para a gente, mas Ele sabe o dia e a hora certa da sua aprovação, da sua mudança de vida. Então, ele tem sempre um plano, tá? O que eu quero dizer com isso para vocês é que eu sou hoje servidora pública, além de professora, né? Alguns acho que não sabem, mas eu sou policial militar. E antes de eu conseguir a minha primeira aprovação, eu tive que fazer vários concursos. Eu não passei de primeira vez. Mas Deus tinha um plano e Deus sabia de todas as coisas. E eu fiz a minha parte, que foi estudar, me dedicar incansavelmente, por mais que às vezes seja difícil, tá? Então não esqueçam disso. Façam a parte de vocês, que os planos de Deus eles vão se concretizar, tá? No momento e na hora certa, que não é o nosso tempo e não é a nossa hora. Eu desejo a todos uma excelente prova no domingo. Que Deus os abençoe, que vocês consigam lembrar de tudo que a gente estudou e que vocês gabaritem língua portuguesa, tá?
que vocês precisarem, o grupo vai ficar ativo para que a gente possa trocar uma ideia sobre possibilidade de recurso ou qualquer coisa que aconteça. E vocês podem contar comigo, não só para esse momento, não só para essa missão, para esse concurso, mas para os próximos que virão, tá bom? Deus abençoe a todos e eu estou aqui sempre que vocês precisarem, tá bom?